Fala galera, eu sou o Ludetiri, esse aqui é o Mesa Maromba, eu tô aqui com o Cris, meu braço direito aqui, né? E a gente vai falar hoje, a gente já fez um vídeo falando da filosofia, do método do Mike Mentzer, Heavy Duty, Heavy Duty, Heavy Dutch, você já deve ter ouvido falar. HD, várias pronúncias aí. E nesse vídeo aqui a gente ficou de falar sobre o método em si, na parte técnica, ou seja, se você quiser replicar, né, todo esse método, como é que você faz, como é que é aquecimento, como é que é o treino em si. Então é disso que a gente vai falar. Se você não viu o vídeo anterior, assista, que tem toda a parte filosófica, a história do método, né? Traz muitas lições interessantes. Ainda que a gente não vá aplicar o método como manda o figurino, tem muita coisa que nasceu do Heavy Duty, né? Muitos métodos de hoje em dia, muita coisa que a gente usa hoje em dia na musculação, veio do Heavy Duty, veio desse método místico aí, né? E, bom, falando sobre a parte técnica, então, né? Começa pelos 7 princípios. Isso, os 7 princípios, nos livros que a gente citou no vídeo anterior, ele sempre deixa claro os 7 princípios do Heavy Duty, né? Que são identidade, intensidade, especificidade, duração, frequência, adaptação e progressão. Se você parar para pensar, alguns desses princípios já estão incluídos nos princípios básicos da musculação. Já é base, né? Então, assim, são a base, então ele não criou nada de novo. Ele só condensou aquilo que ele considerava o mais essencial e como deveriam ser trabalhados esses princípios, né? Que os princípios são os mesmos, né? Não muda. Agora, a visão que ele tinha, a aplicabilidade desses princípios é o que fazia o método ser tão peculiar. Certo. Agora, falando brevemente sobre eles, por exemplo, identidade... né? Ele queria dizer que você tem identidade com o método que você está usando, você acreditar, faz sentido você usar e você gosta de treinar daquela forma, né? Exatamente, a gente tem isso, o que caracteriza o grande sucesso de grandes fisiculturistas que treinavam de modo diferente. Super diferentes, né? E tinham resultados grandiosos porque eles tinham essa afinidade com o método e era o método com o qual eles se compraziam. Né? Exato. Então, ou seja, quando o cara vai pra academia, ele gosta do que ele tá fazendo. Ele não tá assim, puta, será que isso aqui vai funcionar? Eu não gosto de treinar assim. Né? Então isso é muito importante. O outro princípio, intensidade, é o princípio mãe. Né? Tá no nome, né? High Intensity Training, né? Então, a intensidade. Intensidade porque o método do Mentzer, ele realmente... você vai botar o olho para fora se você praticar. Lembrando o sentido de intensidade, né? Se a gente pegar a literatura vai definir a intensidade como carga, porcentagem de carga máxima trabalhada. RM e tudo. Exatamente. Mas aqui é intensidade no sentido de esforço. Esforço máximo durante o treino, onde você vai dar o máximo de si em todas as séries. Você vai na academia para treinar de fato, né? Especificidade é uma coisa básica de fisiologia, né? Então, ou seja, você quer ficar bom numa coisa, você tem que treinar específico para aquilo. Ou seja, o cara que é fisiculturista não vai ter tanta força igual um powerlifter. Exatamente. Porque o powerlifter treina para força, ele não quer saber de estética. E o fisiculturista, quando ele sobe no palco, se ele faz supino com 100 ou 1000 quilos, não interessa, ele treina para estética. Então, especificidade é isso, né? Você realmente fica bom naquilo que você treina especificamente. O que mais que tem? Duração, que é o que ele falava que o treino podia durar muito, né? Exatamente, ele falava o seguinte, ou seu treino é intenso ou ele é longo. Ou seja, não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Segundo o Mentzer, as duas coisas não cabiam na mesma frase. Exato. Frequência, ele que também era polêmico, porque o Mentzer gostava de dar muito intervalo de dias entre uma sessão de treino e outra, né? Porque ele acreditava, como a gente já disse anteriormente, que a maior parte dos fisiculturistas estavam em overtraining, porque treinavam com muito volume. Treinavam muito e descansavam um pouco e não ocorria a supercompensação. Né? Então, quanto maior tempo de descanso... Como se não desse tempo para o seu corpo se recuperar, justamente porque o treino era muito intenso. E a adaptação também é básico da fisiologia, ou seja, você faz um treino, você manda um sinal para o seu corpo se adapta, você fica melhor naquilo. E a progressão base também, porque você não pode começar com algo que você não suporta, né? Então você tem que ir progredindo. E se não houver a progressão, não há adaptação. Não há adaptação. Porque seu corpo se acostuma, né? Entra no estado de equilíbrio que a gente conhece como homeostase. Ou seja, cada treino tem que ser mais desafiador. A gente pode falar da estrutura da série agora, que era o seguinte, ele trabalhava com uma série de aquecimento, uma série de pré-exaustão e a working set, que era a série da pancadaria, né?
Só que uma coisa interessante assim, era uma série só. Né? Isso. Mas a gente presenciou isso, a gente utilizou o método por... Sim, a gente chegou a treinar realmente como manda o figurino. Alguns meses, né? Foi mais de 3 meses utilizando o método. E você lembra quanto tempo chegava a durar uma série, né? Sim, exato. Uma série podia durar mais de 2 minutos. Porque você tinha assim, vamos dizer, você vai fazer um exercício de peito. Então você pega o voador lá, o pec deck. Você faz a série de trabalho mesmo, era uma só. Então passa uma impressão falsa de que você está treinando pouco. Exatamente. Né? Só que mas já tinha uma pré-exaustão. Já tinha uma pré-exaustão. Já tinha levado alguns segundos. Em seguida, sem descanso, você já ia para o exercício subsequente. Então, a série total ficava... durava minutos. 2 minutos, 2 minutos e 30, né? A série total durava minutos. Então, a série de aquecimento, como é que era? Era um aquecimento básico. Era um aquecimento básico, né? Onde você não ia até a falha, é o que a gente faz... Você ia até a submáxima. Até a submáxima. Ou seja, você para um pouco antes da falha. E aí, você ia para o pau mesmo na série de pré-exaustão e no working série. Agora, a série de pré-exaustão, até onde eu não lembro como é que o Metzer encarava isso, até onde eu entendo é que, por exemplo, você vai fazer um exercício como o supino, que, por exemplo, ele pega tríceps. Sim. E aí você pode falhar o tríceps antes do peito. Então você pré-exausta o peito para não correr o risco de no supino você falhar tríceps antes do peito e deixar o peito subtreinado. Tem um curso que ele gravou, que a gente chegou até a assistir, né? Onde justamente a pré-exaustão era com pec deck. Porque só pega peitoral. Claro, pega ombro, não tem como isolar. Mas né? exclusivamente. Mas você tira o tríceps da jogada. Então ele usava um específico de peito para já deixar o peito meio baleado. Para quando usar um composto, não correr o risco do tríceps falhar antes do peitoral. Exatamente. E o seu peitoral não ter o trabalho. E todos os exercícios dele, a boa parte dos exercícios trabalhava com pré-exaustão. Hoje tem essa discussão, tem muito mimimi, né? Pré-exaustão funciona, pré-exaustão não funciona. Hoje em dia tem discussão com tudo, né? Cara, então... para ele funcionava. E sem entrar muito no detalhe, a gente percebe que a pré-exaustão aumenta o tempo sob tensão daquela musculatura, né? Sim. Aumenta o tempo sob tensão, maior recrutamento de fibras. Já tá dando um trabalho ali, né? Então, quer dizer, todas aquelas vias, né? Aí vai para a série, então ele fazia isso, né? A série de aquecimento, pré-exaustão e a série da pancadaria. A série da pancadaria é aí que está a história, né? Que muita gente, quando a gente vai falar desse método, tem muita gente que acha que fala de heavy duty é só carga. E não é, tem vários detalhes, como por exemplo, cada repetição durava muito tempo, porque era em super slow e tem um vídeo no YouTube. Tem. Acho que é um só, né? De um atleta só, né? Na verdade, aquilo lá foi um curso que ele lançou, né? E assim, foi terminado meses, acho que foi no mês que ele faleceu, né? Foi o último trabalho dele gravado. Ele já estava meio tiozão, já meio velhinho. E lá mostra um atleta treinando como o Mentzer achava que, né, que deveria funcionar o treino. E se você for notar, cada repetição durava coisa de 15, 20 segundos, porque era 6, 7 segundos de fase concêntrica. Super slow. Depois pico de contração segurava mais 6, 7 segundos. E depois excêntrica mais 6, 7 segundos. Né? Então, ou seja, uma repetição ali, você está falando de 20 segundos, né? Se você fizer várias repetições, quanto tempo não dura essa série? E um outro detalhe aqui, você chegava até a falha. Exatamente. Assim. Falhou uma vez. E isso já mostra que não dá para pôr muita carga. Exatamente. Porque quem que vai conseguir pôr muita carga fazendo 6 segundos de concêntrica, pico de contração mais 6 segundos? É impossível. E aí você chegava até a falha, existia técnicas para ir além da falha, né? Técnicas de isso fazendo parte da mesma série. Entre elas a gente tinha o Omni Contraction Training, né? Que era uma falha baseada em isometria, ou seja, você falhou a concêntrica, o Mentzer colocava que você devia falhar isometricamente, né? Que depois a gente pode até detalhar que eram uns 3 pontos onde falha. Né? Você identificava 3 pontos de isometria e ia até a falha nesses 3 pontos. Ou seja, você não conseguia mais fazer uma repetição isotônica, que é a movimento, né? Sim. Então você escolhia um ponto ali e fazia isometria até falhar. E aí você ia para o segundo ponto, né, de falha isométrica, falhava e aí você ia para um terceiro ponto para fazer isometria. Então assim, você acabava falhando no mínimo 4 vezes. Né? Na mesma série. Na mesma série. Por isso que era uma série só. Agora, tinha mais técnica, né?
A gente anotou aqui Infinitonic. Infinitonic era quando você fazia a resistência negativa na fase excêntrica. Então é interessante porque a fase excêntrica é uma fase que gera muita hipertrofia e ele pedia para que um parceiro de treino fizesse mais força. Exatamente, e que você segurasse. Isso, então você está fazendo uma rosca direta. A hora que você está descendo a barra, o seu parceiro está forçando a barra para baixo, no sentido da gravidade mesmo, mas você tem que segurar. Ou seja, não é para você deixar o peso despencar. Então, é como se tivesse mais peso na barra durante a fase excêntrica. Né? E realmente era insano. A gente chegou a fazer isso. É insano. O estímulo é absurdo. Você fica quebrado. Né? Então, é por isso que era uma série só. Tinha mais técnica? Tinha o básico, né? Rest Pause, que veio do Heavy Duty. Né? Também, né? Foi um dos primeiros. Até hoje, vários atletas usam. Isso, inclusive atleta de força, né? Atleta de força, não só tudo. para hipertrofia, o Rest Pause acaba tendo sua finalidade para força também. Como que funciona o Rest Pause? Então, era tudo na mesma série, hein, gente? Olha só como era foda o negócio. Então, você chegou até a falha, você está impossibilitado de continuar. Então, era um descanso de 5 segundos. Não é para você dar intervalo e fazer uma segunda série. Era um descanso mínimo, o mínimo necessário para que você continue fazendo mais repetições. Para recuperar o mínimo necessário das vias energéticas para você conseguir produzir ATP para seguir na série. Ou seja, o objetivo é alongar a série, né? É fazer uma série longa. E detalhe, o Rest Pause você não diminui a carga. Você mantém a carga, não é o drop set. Descansa e aí vai e executa quantas repetições você conseguir. Falhou. 5 segundos. 5 segundos, descansa de novo e mais ou menos umas 3 vezes. Umas 2, 3 vezes você fazendo isso é extremamente desgastante isso. E acho que drop set ele não fazia, né? Drop set, nos livros ele fala de drop set, mas nesse vídeo... nesse vídeo dele treinando atleta a gente não vê essa técnica. Mas ele indicava o drop set nos livros que é um jeito de você esticar a série também, né? Você vai dropando, vai tirando peso, então você consegue continuar. Então veja que o objetivo do Heavy Duty era fazer uma série muito longa onde você abusava da falha. Não é falhei e parei, não. Agora que eu falhei, como eu consigo continuar essa série? Que técnica eu vou usar para alongar ainda mais? Eu penso que em termos de estímulo, né, uma série dessa equivale mais do que 4 séries de muita gente que pensa que treina. Não, com certeza, com certeza. Não, até quem treina forte. Sim. Até quem treina forte, porque a gente treinou, né? E a gente fez um treino específico, a gente anotou todas as técnicas que tinha que fazer. E eu lembro de uma série só que eu fiz, que durava 3, 4 minutos. Uma série. Porque era super slow tudo, depois vinha Rest Pause, aí Omni Contraction, Infinitonic... E aí vem um ponto interessante que a gente falou na época, e isso muitos profissionais da área trazem, né? Não era um treino para iniciante. Não, com certeza não. Com certeza não. Porque o que o treino te exigia, cara... Era demais. O iniciante não consegue suportar. Né? E nem tem condições e nem precisa. Nem precisa. É tipo você pegar uma bazuca para você matar uma formiga. Porque você pega o iniciante, qualquer estímulozinho que ele dá já quebra a homeostase dele, né? Já é um sinal para crescer, para ter hipertrofia. Agora, esse tipo de treino é realmente muito avançado. A gente percebia que precisava dar muitos dias de intervalo entre uma sessão de treino e outra, que é uma coisa que o Mentzer falava, né? Então tinha a história do Mentzer que ele treinava alunos dele, que ele dava 7 dias de descanso entre um treino e outro, e que está escrito no livro, né? Isso, que chegou a 14, né? Tem uma evolução. No primeiro, no Heavy Duty 1, ele sugere 4 dias de descanso. No Heavy Duty 2 ele sugere 7 dias de descanso e no último trabalho dele, que a gente citou no vídeo anterior, ele sugere aluno que treinava uma vez a cada 14 dias. E não é, por exemplo, peito a cada 14 dias, não. É você ir para a academia a cada 14 dias. Então, pra você ver, é uma coisa muito contraintuitiva, né? Sim. Quando a gente pôs o método em prática, eu cheguei a dar intervalo de 6 dias. Entre um treino e outro. Porque a gente sentia uma sobrecarga cheguei a dar, no sistema nervoso central. Não, era bizarro. Totalmente. Era bizarro. Você usar tanta técnica que abusa da falha, o que acontece? Você fica quebrado. Você sobrecarrega toda a sua fisiologia. Né? E deixando claro que a gente deu esse tempo de descanso porque a gente quis
fazer questão de seguir o protocolo. Seguir o protocolo, exatamente. Que ele deixou escrito. O ponto de intervalo que eu achei interessante quando eu usei esse método era um treino a cada 3 dias. O que as pesquisas e a própria literatura que a gente tem vai totalmente contra isso, né? Mas o que a gente tem que pensar, como você disse, o que a gente consegue tirar, né, desse método, né? O que a questão que no final, né, nos últimos escritos do Mentzer, não está nem no livro, ele voltou atrás, né, e disse que essa questão do descanso não deveria ter uma regra tão matemática, né, tão baseada em números, mas deveria ser uma coisa mais intuitiva do próprio aluno. Então, assim, bem posterior à escrita do último livro, ele ali no final de vida lá, a gente falou, putz, é melhor seguir, né, a biologia do aluno do que fórmulas puramente matemáticas. Exato, que foi o que o Dorian fez, né? Exatamente. Porque o Dorian, ele foi aluno do Mike Mentzer, e o Dorian Yates, o cara teve sucesso, ganhou 6 Mr. Olympia, e ele chegou numa conclusão que para ele treinava 2 dias seguidos e descansava 1. Exatamente. Então ele ficava nessa, 2 dias seguidos, 1 descansava, 2 dias seguidos, 1 descansava. E ele dizia que se ele sentisse que não estava pronto, ele dava mais um. Exato. E ele dava essa recomendação também, no geral. Ele falou, se você sente que não está preparado, você dá mais um descanso. Só que isso daí, quando a gente coloca para o público em geral, tem que ser passado com muita cautela, porque tem gente que está com preguiça. A gente está falando de atleta, de caras que levavam o treino muito a sério, e quando o cara fala, hoje eu não posso ir, porque ele realmente não pode ir, né, cara? Porque assim, ele realmente não tem condições de treinar, né? Então você não pode usar como desculpa porque você quer ir numa festa, ou porque você está com preguiça de treinar. Eu estou fazendo heavy duty, treino uma vez por semana, mas o cara tá... não é porque você não está recuperado, é porque você tá um vagabundo. Isso que eu ia falar, você é um vagabundo. Né? Um vagabundo. Não vem com desculpinha, não. Então, o que a gente pode tirar de lição disso é que você tem que observar, né? Você tem que fazer uma leitura do seu corpo. Então, você tem que observar se os seus treinos estão realmente intensos e você começa a se sentir muito, muito exausto, né? Ou seja, vai cair na performance no treino, você já acorda cansado, né? Você pode entender que você às vezes vai precisar de mais intervalo entre uma sessão de treino e outra. Ou você, sei lá, treina 3 dias seguidos e descansa 1. Ou então você pode fazer que nem o Dorian fazia, 2 dias seguidos e descansa 1 e vai achando o seu ponto, né? Justamente o Mentzer ele não falava especificamente sobre periodização, né? Mas a gente percebe que lê-se uma periodização nas entrelinhas, porque o cara treina uma vez a cada 4 dias. Quando que o cara vai aumentar o descanso para 7 dias? Quando ele atingir um platô. Exato, tinha Exatamente. Então, essa abordagem. Exatamente, assim. O cara parou de evoluir e ele vai começar a descansar mais. Por que ele parou de evoluir? Porque ele está descansando menos, ele não está dando tempo do corpo promover todo o processo de anabolismo. A ideia era que o treino está ficando mais difícil, porque você tem um dos princípios que é a progressão. Exatamente. Então vai desafiando mais o treino e aí... O desgaste é maior. E aí você tem mais desgaste, então na teoria você deveria aumentar o descanso. É isso que o Mentzer acreditava, tá? Isso não significa que seja a verdade absoluta, né? Mas ele tinha... porque ele trazia, né? Ele tinha essa linha de pensamento. Então se você atingisse um platô, você aumentava o descanso. Mas é claro, você estava treinando que nem um cavalo, né? Maravilha, galera. Então se você gostou do vídeo, deixa o seu like, tá? Se tiver perguntas, manda bala, deixa nos comentários e se inscreva na minha lista de e-mail www.udetile.com.br, tá? Lá vocês podem baixar um e-book de graça, só ler o e-book e aplicar no seu treino. São 7 regras para ter um treino realmente eficiente. Vai receber conteúdo exclusivo que não está no YouTube e vai receber mais informações do meu curso Forma Perfeita, né? Então que lá é o maior projeto do meu canal. O Cris ali cuida dos alunos lá, né? Então assim, é simplesmente o melhor do meu conteúdo. Para você se inscrever, né? Você abre 2 vezes por ano, né, Cris? 2 vezes por ano. Então assim, quando a gente abre novas turmas é pela lista de e-mail que você sabe, tá? Então se inscreve lá. Tamo junto, abraços e bons treinos.